Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre máximos e mínimos. Então, de novo. Então, eu disse para vocês na segunda-feira que esse assunto de máximos e mínimos vão nos acompanhar, pelo menos essa semana e a próxima. Então, se você quer saber o que vai cair na prova 7, é máximos e mínimos. Não tem mistério, porque só é isso mesmo, né? Então, a gente vai ver hoje máximos e mínimos, semana que vem máximos e mínimos, só máximos e mínimos, gente. Então, você já sabe, na sua prova vai cair uma questão lá que envolve máximos e mínimos. Só que o que falta a gente ver? Bom, ainda falta ver alguns assuntos dentro desse. Na segunda-feira, nós aprendemos como você faz para encontrar pontos críticos de uma função de duas variáveis. Se você tem uma função de duas variáveis, você já sabe achar ponto crítico. A maioria das vezes você vai derivar e igualar a zero. Resolver esse sistema, as respostas do sistema são os pontos críticos da sua função. Ok. Além disso, quando você acha ponto crítico, você não sabe ainda se esse ponto crítico é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo ou é um ponto de célula. Para você saber, você aplica o teste da segunda derivada. E aí, dependendo da situação, você consegue descobrir se esse é o ponto de máximo ou mínimo. Na aula de hoje, vai ser uma aula bem prática. Na verdade, hoje é basicamente uma aula de exercício, porque você vai ver que não vai ter assunto novo. A gente vai resolver 4 exercícios aqui em sala. 4 exercícios. Cada um deles envolve uma contextualização do que nós vimos na segunda-feira. Então, nós vamos resolver hoje problemas de otimização. Gente, o que é otimizar? Quando eu falar esse termo otimização, eu estou querendo dizer que é encontrar máximos e mínimos. Então, otimizar alguma coisa é quando você, sei lá, extrai o melhor dela. Então, imagina que você tem uma empresa de engenharia, sei lá, de alguma coisa de engenharia, e aí você quer otimizar a sua empresa. O que significa isso? Significa que você quer melhorar a eficiência. Você quer maximizar o seu lucro, né? Você quer que o seu lucro seja máximo, você quer que o seu esforço seja mínimo. É assim que acontece. Um corredor, por exemplo, o que é otimizar no trabalho dele? É ele conseguir terminar uma corrida no menor tempo possível e assim bater recorde. Então, otimizar para a gente é achar máximos e mínimos. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver 4 problemas de otimização, que são problemas de encontrar máximos e mínimos. Vocês vão perceber que eu vou exigir muito de vocês a interpretação de texto. E assim, é bem provável, estou falando que é 100% certo, mas é bem provável que na sua prova caia uma questão de interpretação de texto, onde você vai ter que achar lá o máximo e mínimo a partir de um problema. Tá? Então não se assuste se cair uma questão até mesmo parecida com o que a gente vai ver hoje. Então preste muita atenção, porque hoje vai fixar o que nós aprendemos na segunda-feira. Então vamos para o slide aqui, ó. A aula de hoje é a aula 19 e, como eu já disse, nós vamos ver problemas de máximos e mínimos ou problemas de otimização. Começando com esse daí, que diz o seguinte, ó. Encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Então, vamos lá. Ó, preste muita atenção nesse enunciado, tá, gente? Que eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Então, primeiro exercício de hoje, primeiro de 4 exercícios. Ó, leia, tá? Com atenção. Então, aí é como se fosse um desafio. Então, bora voltar para cá, bora aqui para o quadro. Então, olha o que esse problema está dizendo. Imagina que a gente está aqui na sala e eu proponho um desafio para vocês. Eu falo assim, olha, vocês têm que pensar em 3 números positivos. A soma desses 3 números tem que ser igual a 24. Você vai falar, professor, beleza, isso é muito fácil. Por exemplo, 22, 1 e 1. Pronto. Somando a 24, acabou. Aí o outro vai dizer, não, professor, eu sei outro. 20, 2 e 2. Pronto. Então você percebe que isso é muito fácil. Só que a questão é, eu quero que esses 3 números que você escolheu, o produto deles, ou seja, quando você multiplica eles, seja o maior possível. É isso que eu quero. Então, por exemplo, aquela pessoa que escolheu
22, 1 e 1, quando eu multiplicar 22 vezes 1 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar 22. Então, nesse caso, ela ficou com 22 no produto. A outra pessoa que pensou 22 e 2, multiplicando, vai ficar 80. Aí já ficou bem maior do que 22. Mas a pergunta é, será que 80 é o maior produto possível? Seria até interessante, né? Eu pegava assim e dava um papel para cada um de vocês. Olha, pense 3 números que a soma dá 24 e depois multiplica eles. Aí a gente ia ver quem é que ia conseguir o maior produto, né? Ou seja, qual é a maior multiplicação aí que ia vir de cada um de vocês. Pois é, esse que é o problema. Como é que eu vou conseguir resolver isso sem ficar tentando de um por um, né? De cada possibilidade. Eu não quero isso, quero resolver de uma vez. Então, gente, olha só o que eu vou falar para vocês agora. Em todo problema de otimização, você vai ter dois elementos principais. Coloque isso na sua mente e não esqueça mais. O primeiro, você precisa encontrar dentro da interpretação do seu texto lá, qual função você quer otimizar. Então, primeira coisa, você vai encontrar qual função você quer otimizar. Quando eu digo otimizar, é qual função você quer encontrar, ou o máximo ou o mínimo para ela. Segunda coisa, você tem que procurar também lá no texto, no enunciado, um vínculo com essa função. Ou seja, tem uma função que você quer otimizar, mas tem uma restrição para ela, tem um vínculo com ela, tem uma condição para ela. Então, são duas coisas. Eu quero que você encontre a função para otimizar e o vínculo que você tem com ela, lá no problema. Então, para essa questão que vocês leram agora, qual função nós queremos otimizar? Vocês saberiam me dizer? Qual função eu quero otimizar? Eu quero que, o que seja o maior possível? O produto, né? Então, qual é a função que eu quero otimizar? A função produto, ou seja, a função multiplicação ali de 3 números. Então, ó, a função que eu quero otimizar é uma função que eu vou chamar de P de produto, onde ele pega 3 números, x, y e z, e multiplica eles entre si. Aí fica x vezes y vezes z. Pronto. Então, essa daqui é função para otimizar. Só que esses números podem ser quaisquer números? Não, tem uma condição, né? E essa condição vai ter um vínculo com essa função aí. Qual é a condição que ele me dá no problema? A soma dos 3 números tem que ser igual a 24. Então, isso é uma condição que ele me dá. E essa condição, obviamente, vai estar vinculada com a minha função. Então, aqui eu coloco que x mais y mais z tem que ser igual a 24. É isso que diz o meu problema. Então, isso daqui eu vou chamar de vínculo. Eu poderia chamar de condição, poderia chamar de restrição, mas eu vou chamar de vínculo porque tem a ver com aulas futuras. Então, eu vou chamar de vínculo. Então, entenda que isso aqui é uma condição que está vinculada à minha função P. Pronto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar para o seu problema qual função você vai otimizar e qual é o vínculo, ou seja, qual é a condição ali que ele me dá no meu problema. Ok. Agora que você tem a função que você quer otimizar, agora você tem que achar o quê? Ponto crítico para ela. Porque nesse caso, gente, aí eu pergunto para vocês, ele quer achar um ponto de máximo ou mínimo? Ou seja, ele quer maximizar ou ele quer minimizar essa função? Nessa questão aí, o que ele quer? Ele quer maximizar, né? Ou seja, ele quer achar o máximo da função. Tá, então, primeira pergunta vocês já responderam. Eu quero achar o máximo. Segunda pergunta. Nessa questão, ele quer que eu encontre o ponto de máximo ou o valor máximo? Porque também são coisas diferentes. Tudo bem que para eu chegar neles eu vou ter que fazer os mesmos passo a passo. Mas o que ele quer? Ele quer o ponto de máximo ou ele quer o valor máximo? Bora voltar lá para a questão. Bora ver se é o valor máximo ou o ponto de máximo. Bora ler novamente. Ó, encontre 3 números positivos de modo... Tá. E aí?
Ele quer o ponto de máximo ou o valor máximo? Ele quer o ponto de máximo. Se ele quisesse o valor máximo, ele diz assim, calcule o produto máximo, ou calcule o maior produto possível. Mas não, o que ele quer? Encontre o quê? O produto máximo? Não, encontre 3 números. Então, esses 3 números vão me dar o quê? Um ponto. Então, o que ele quer que eu ache na questão é o ponto de máximo. Claro que nada te impede de, tendo o ponto de máximo, calcular o valor máximo. Seria até interessante a gente fazer isso. A gente vai até fazer isso hoje. Tá? Mas, pelo menos na questão que ele só está me exigindo ponto de máximo. Beleza. Se eu quero encontrar pontos de máximo ou mínimo, o que eu faço? Eu já aprendi isso aqui, na segunda-feira. Tem um passo a passo lá que a gente organizou, né, na segunda-feira. Então, qual era o primeiro passo? Vocês lembram? Do passo a passo lá para achar ponto de máximo ou mínimo. Qual era o primeiro passo? Era achar o quê? Muito bem, era achar os pontos críticos, tá? Era achar ponto crítico. Então, como é que você acha ponto crítico? Você deriva a sua função igual a 0. Isso vai te dar um sistema. Resolvendo o sistema, isso vai te dar ponto crítico. Qual é o segundo passo? Muito bem, é o essiano. Então, uma vez que você achou o ponto crítico, você vai calcular o essiano para a sua função. O último passo, terceiro e último passo, é você calcular, você aplicar o teste, né? Ou seja, você vai pegar o ponto crítico, aplicar no essiano e pelo teste isso vai te dar a informação de que se é um ponto de máximo, de mínimo ou é um ponto de célula. Beleza, já é isso mesmo. Então, eu vou seguir o passo a passo. Vou achar ponto crítico, vou achar o meu essiano, vou aplicar o teste da segunda derivada. Só que assim, tem uma observação agora. Qual é a observação? É que se você lembrar, na segunda-feira, toda vez que a gente ia achar ponto de máximo ou mínimo, a nossa função f, ela dependia de apenas 2 variáveis. Nesse caso aqui, minha função depende de quantas? De 3 variáveis. Ora, será que eu conseguiria adaptar toda aquela minha teoria para isso? Achar ponto crítico é fácil, né? Achar ponto crítico, o que eu tenho que fazer? Derivar 3 vezes igual a 0. Ter um sistema com 3 variáveis e 3 equações. Ok. Só que quando chegasse no essiano, se eu quisesse definir um essiano para uma função de 3 variáveis, eu teria que pegar as derivadas de segunda ordem. Nesse caso, são quantas? Se a sua função tem 3 variáveis. Primeira ordem são quantas? Primeira ordem? Primeira ordem são 3, né? Primeira ordem. Em relação a x, y e z. E segunda ordem seria quantas? Segunda ordem seria 9, né? Porque para cada uma teria mais 3, em relação a x, y e z. Então aí você teria que formar um essiano, uma matriz essiana de 3 por 3. 9 derivadas ali dentro. Aí tá, não é que não dê para a gente adaptar, mas depois você ainda tem que adaptar o teste da segunda derivada. Então, para a gente evitar essas adaptações, vamos falar assim, olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu adaptar a nossa teoria, eu vou adaptar a minha questão, vou adaptar a minha função. Então, o que eu vou pensar? Como eu estou acostumado a calcular essiano, ponto crítico e teste da segunda derivada para funções de apenas 2 variáveis, então eu vou transformar essa função aqui numa função de 2 variáveis. Isso que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Por meio disso daqui, ó, do meu vínculo, da minha restrição. Essa equação aqui, gente, esse vínculo, essa restrição, eu consigo definir z como função de x e y a partir dela? Consigo, né? E nesse caso, como é que eu faço? Eu só isolo o meu z. Então, eu vou isolar o meu z aqui. Então, esse aqui é o passo 0. Vou isolar meu z. Vai ficar z igual a 24 menos x menos y. Agora, o que eu faço? Aqui na minha função produto, que é a função que eu quero otimizar, eu vou substituir z por isso daqui. E aí a minha função p vai virar uma função de apenas 2 variáveis, x e y. Aí a minha função p vai virar de 2 variáveis e vai ficar x vezes y vezes, no lugar do z, vou colocar isso daí, 24 menos x menos y. Pronto, está aqui. Aí o que eu posso fazer? Posso multiplicar. E aí a minha função vai ser 24 xy menos x² y
menos x vezes y ao quadrado. Pronto. É isso. Agora que eu tenho uma função de duas variáveis, agora eu consigo calcular aquele passo a passo lá. Eu consigo procurar ponto crítico. Eu consigo, para essa mesma função, calcular o esse-ano e depois aplicar o teste. Agora, gente, só uma observação, só para, assim, caso alguém veja, alguém pode dizer assim, ah, professor, mas essa função P não é a mesma dessa, né? Como é que você vai transformar uma função de 3 variáveis no domínio para uma função de 2? Calma, a gente está sendo rigoroso. Então, claro que a rigor seria outras funções, mas aqui estou chamando o mesmo nome só para, aqui, mesma letra, só para facilitar a nossa vida, tá? Mas é a função produto, só que agora depende de 2 variáveis, tá? Beleza, então, ó, peguei a minha função produto e ela é isso daqui agora. Eu quero achar ponto crítico para ela, porque na verdade o que eu quero achar é um ponto de máximo para ela. Então, o primeiro passo que nós aprendemos na aula passada, para achar ponto de máximo ou mínimo, o primeiro passo é achar os pontos críticos. Bom, para achar ponto crítico, o que eu faço? Eu vou calcular as derivadas parciais e igualar a zero. Então, vou derivar isso aqui em relação a x. Então, como é que vai ficar a minha função P? A derivada dela em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, vai ficar 24y. 24y. Aqui, menos 2xy. E aqui, estou derivando em relação a x. Então, aqui vai ficar 1 e vai sobrar o menos y ao quadrado. Pronto, derivei em relação a x, vou derivar agora em relação a y, essa mesma função. Aí aqui vai ficar 24x. Aí aqui vai ficar menos x quadrado. E aqui vai ficar menos 2xy. Para eu achar ponto crítico, eu derivo as minhas funções e igualo a zero, para poder montar meu sistema. Então está aqui, igualei a zero. Da feita que eu igualei a zero, eu montei um sistema de 2 equações e 2 variáveis. Como é que você vai resolver esse sistema? Aí eu te digo, da forma que você achar melhor. Porque assim, para resolver esse sistema, você aprende desde da 7ª série, né? Sei lá, 8ª série, 9º ano, não sei. Você aprende como resolver esse sistema. Tem várias formas. Método da substituição, da comparação, da adição. E mais, quando você chega na faculdade, você estuda álgebra linear, você aprende outros métodos. Tem também o escalonamento, que você já aprendeu. Enfim, tem vários. E aí você vai escolher o melhor, seja aquele que você se sente mais seguro para resolver. Aqui no nosso curso, eu vou tentar resolver da forma, sei lá, mais didática ou mais simples possível. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse sistema aqui, eu vou colocar em evidência em cima. Eu vou colocar em evidência o y, porque ele aparece em todo mundo aqui. E embaixo eu vou colocar o x em evidência, que ele também aparece. Quando eu faço isso, bora ver como é que vai ficar meu sistema. Vai ficar, deixa eu logo colocar aqui. Colocando meu y na evidência, vai ficar y vezes aí 24 menos 2x menos y. Não é isso? Igual a zero. Agora aqui embaixo a mesma coisa, vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, aí vai ser aqui 24 menos x menos 2 vezes y. Pronto. Agora, detalhe importante, por isso que eu digo, hoje, eu acho que o principal objetivo da aula é nós treinarmos a nossa interpretação de texto. Então, olha só, eu quero resolver esse sistema aqui. Eu estou dizendo que y multiplicado por um parêntese é igual a zero. O que você aprendeu? Que se você tem um produto, por exemplo, A vezes B igual a zero. Aqui você tem pelo menos duas possibilidades. Você tem, nesse caso, se está dando zero, um produto, uma multiplicação, é porque ou A é zero, ou B é zero. Ou dependendo da situação, pode ser os dois também. Aí para poder dar zero.
Então, nesse caso aqui, se eu digo que esse produto y vezes o parênteses é igual a zero, é porque ou o y é zero, ou o meu parênteses é zero. Mas é aí que eu te pergunto agora, essa pergunta é importante. O meu y pode ser zero? O que vocês acham? Não, não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Por causa da interpretação de texto. Primeiro, isso aqui o que ele quer não é um produto? Não é um produto? Se um deles for zero, o produto vai zerar. Então não vou ter um produto máximo se for zero. Só que tem um detalhe importante. Na questão ele fala, determine 3 números positivos. Ele fala lá. Quer ver? Bora voltar para o slide, só para vocês repararem. Para a nossa questão, ó. Encontre 3 números positivos. Ou seja, o x, o y e o z podem ser iguais a zero? Resposta, não. Então, bora voltar para cá. Ora, se o y não pode ser zero, é porque quem é zero aqui só pode ser o parêntese. Aqui é a mesma coisa, o x não pode ser zero. Então, só quem pode ser zero aqui é o parêntese. Então, vamos continuar daí. Vou fazer aqui em cima. Ó. Bom, agora que eu sei que o meu y tem que ser positivo e que o meu x também tem que ser positivo, como é que vai ficar o nosso sistema? Vai ficar 24 menos 2x menos y igual a zero. E aqui vai ficar 24 menos x menos 2y igual a zero. Pronto. E agora, o que eu posso fazer? Tem que resolver esse sistema ainda, né? Ainda não resolvi. Aí olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar esse de cima aqui. Eu vou multiplicar por menos 2. Por quê? Porque aqui eu quero que fique 2y positivo. Porque para quando eu somar, esse eliminar com esse. Aí fica só o meu x na minha equação. Então, quando eu multiplico por menos 2, como é que fica o meu sistema? Em cima vai ficar menos 48. Aí aqui, menos 2x vezes menos 2, vai ficar mais 4x. E aqui vai ficar mais 2y. Igual a zero. Aqui eu não mexi embaixo. Então ainda está 24 menos x menos 2y igual a zero. Agora sim, eu vou somar as duas equações. Porque quando eu somar, esse vai eliminar com esse. Aqui, menos 48 mais 24 vai dar menos 24. Aqui, 4 menos x mais 4x, eu estou somando, né? Então vai ficar 4x menos x, vai ficar mais 3x. Isso aqui era uma soma, né? Só que aqui é negativo, então por isso que eu subtraí. Então, mais 4x menos x ficou mais 3x. Igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou ter que x é igual a 8. Né? Basta aqui, ó. 24 vai aparecer aqui positivo. 24 dividido para 3 vai dar 8. Então, resposta aqui do x deu 8. Agora falta eu achar o y. Então, para eu achar o y, eu posso pegar esse 8 aqui e substituir em uma das equações. Eu posso substituir nessa primeira aqui, ou nessa segunda logo. Então, vai ficar assim. Vou substituir bem aqui, ó. Então, vai ser 24 menos 8 menos 2y igual a zero. 24 menos 8 é 16. Aí depois eu vou dividir por 2, né? Resolvendo isso daqui, o meu y também vai ser 8. Então, resolvi meu sistema e descobri que o x tem que ser 8 e o y tem que ser 8. Aí eu pergunto para vocês agora, nesse caso, quantos pontos críticos eu encontrei? Quantos? Quantos pontos críticos? 2 ou 1? 2 ou 1? 1. Por que 1? Ah, pessoal, mas eu encontro dois valores, x e y, tudo bem. Mas esses dois valores, eles formam um único ponto, que é o ponto 8, 8. Tá? Então, eu encontrei só um ponto crítico. Então, aqui, ó, o nosso ponto crítico, vou escrever bem aqui, ó, PC, ponto crítico. Ponto crítico é o ponto 8 em x, 8 em y. Segundo passo. Agora que eu achei o ponto crítico, vocês já me disseram qual é o segundo passo, então só vou colocar aqui
o segundo passo é calcular o esse ano. Bom, para calcular esse ano, eu vou precisar calcular as derivadas de segunda ordem da minha função. Então, eu vou repetir aqui as derivadas de primeira ordem que eu já encontrei anteriormente. Ó, a minha derivada em relação a x de primeira ordem é 24y menos 2xy menos y ao quadrado. E a minha derivada em relação a y é 24x menos x ao quadrado menos 2xy. Está aqui. Agora eu vou derivar pela segunda vez, com as derivadas de segunda ordem. Então aqui eu vou derivar de novo em relação a x e depois eu vou derivar em relação a y. Derivando isso aqui em relação a x, esse vai zerar e aqui vai ficar menos 2y. Então, aqui vai ser menos 2y. E se eu derivar isso aqui agora em relação a y, ou seja, a minha derivada mista, aqui vai ficar 24 menos 2x menos 2y. Como eu sei que essa função é de classe C1, de classe C2, até C infinito, então as derivadas mistas são iguais. Então aqui, ó, minha outra derivada mista é a mesma coisa. Aí se a gente tiver em dúvida, você pode derivar aqui em relação a x. Vai dar de novo 24 menos 2x menos 2y. E, por fim, eu vou derivar novamente em relação a y, isso daqui. Isso vai zerar, aqui vai ficar menos 2x. Pronto, mas ainda não coloquei aqui o esse ano. Quem é o esse ano? O esse ano é o determinante da matriz formada por essas derivadas. Então, eu vou posicionar essas derivadas aqui na minha matriz. Então, aqui vai ser menos 2y. Aqui vai ser 24 menos 2x menos 2y. Aqui vai ser de novo 24 menos 2x menos 2y, e aqui vai ser menos 2x. Aí agora eu vou calcular o determinante. Então, vamos explicar cruzado. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, o meu esse ano vai ser... Bom, esse vezes esse, ó, menos 2 com menos 2 vai dar 4 positivo. Então, 4 vezes x vezes y. Aí, menos esse vezes esse vai ficar 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Pronto, calculamos aqui a nossa função que a gente chama de esse ano. Para que a gente faz isso? Para aplicar o teste da segunda derivada. Então, esse é o próximo passo. Então, terceiro passo, teste da segunda, escrever assim, da segunda derivada. Tá, como é que eu faço o teste? Eu pego meus pontos críticos que eu achei e aplico nesse ano. Calculo esse ano neles. O único ponto crítico que eu achei foi o ponto 8,8. Então, eu vou calcular o esse ano no ponto 8 em x, 8 em y. Então, eu olho para cá, ó, aí onde tiver x eu coloco 8, onde tiver y eu também coloco 8. Então, vai ficar 4 vezes 8 vezes 8 menos 24 menos 16, né, que é 2 vezes 8, menos 16 de novo ao quadrado. Então, o meu esse ano, aplicado nesse ponto 8,8, vai ser
Aqui eu posso escrever assim, 4 vezes 8 ao quadrado. Menos. Aqui, ó, 24 menos 16 vai dar 8. 8 menos 16 é menos 8. Menos 8 ao quadrado vai ficar positivo. Vai ficar 8 ao quadrado. Só que tem esse menos que já estava aqui, né? Por isso que continuou negativo. Aí aqui eu tenho 4 vezes 8 ao quadrado menos 1 vezes 8 ao quadrado. Então isso aqui você pode escrever que é 3 vezes 8 ao quadrado. Só que aqui, para a gente não importa qual é o valor desse hessiano. Só importa se ele é positivo, negativo ou nulo. E aqui eu já posso afirmar que ele é o quê? Positivo. Então aqui, ó, eu já sei que ele é positivo. Então, se o hessiano é positivo, o que eu já posso afirmar pelo teste? O que eu já posso afirmar pelo teste? Que esse ponto ele é um extremo local. Agora, se é de máximo ou de mínimo, não sei ainda, mas eu já sei pelo menos que ele é um extremo local da minha função. Aí agora, para eu descobrir se esse extremo é de máximo ou de mínimo, eu vou aplicar na segunda derivada. Então, eu vou pegar a minha função, a segunda derivada em relação a x, e vou calcular o ponto 8, 8. Nesse ponto aqui. Quem é essa derivada? Essa derivada está bem aqui, ó. Ela é menos 2 vezes y. Então é aqui que eu vou aplicar. Só que y é 8. Então vai ficar menos 2 vezes 8. Menos 2 vezes 8, que é igual a menos 16. Ou seja, deu negativo. Qual é a minha conclusão? Se a segunda derivada é negativa e o hessiano já tinha dado positivo, isso é um ponto de quê? Ponto de máximo local. Só lembrado da concavidade, né? Negativo, quadrado para baixo, ponto de máximo. Então, pelo teste, esse ponto 8, 8 é ponto de máximo. Escrever aqui embaixo. Só que aí, gente, vocês poderiam me perguntar o seguinte. Vocês poderiam falar assim, professor, mas não era óbvio que esse ponto ia ser de máximo? Porque ó, vamos parar para pensar. A questão, ela pede um ponto de máximo. Né? Ela fala assim, olha, encontre os pontos que dá o produto maior possível. Então, logicamente, se eu já sei que a minha função ela pede um ponto de máximo e quando eu calculei ponto crítico só deu um ponto, então logicamente esse único ponto tem que ser o ponto de máximo, porque do contrário a minha questão vai ficar sem resposta. Verdade, sim ou não? É verdade. Então, às vezes, gente, aqui está sendo até um pouco mais rigoroso, né? Então eu achei um único ponto crítico. Então assim, pela lógica, é óbvio que esse ponto crítico já seria meu ponto de máximo, mas mesmo assim a gente quis provar que ele é um ponto de máximo. Então a gente calculou esse ano e fez o teste. Vai chegar um momento na nossa aula que eu vou falar assim, não gente, esquece essa parte. Se eu achei um único ponto, esse ponto já é o de mínimo ou de máximo. E bora trabalhar com ele. Mas por enquanto não, por enquanto a gente ainda está um pouco rigoroso, aquele lado matemático, assim, a gente ainda está falando assim, não, testa se o ponto é de máximo mesmo, tem que ver se é de máximo mesmo. Aí a gente fez isso, está aqui, ó, testamos, e aqui, de fato, esse ponto é um ponto de máximo. Agora tem outro detalhe ainda. Pelo teste, esse ponto aqui, ele é um máximo o quê? Local ou global? Ele é o máximo local pelo teste. Só que a minha questão, ela pede um ponto de máximo global. Então, se eu fosse ser ainda mais rigoroso, eu ia ter que provar que esse ponto aí, ele é de máximo global, porque até então só provei que ele é de máximo local. Aí só que nessa hora chega o nosso lado engenheiro, físico, né, e fala, não, peraí, tá bom, não precisa mais ser tão rigoroso assim matematicamente falando, tá bom, para por aí, a gente já sabe que esse máximo local
pela questão, pelo contexto, tem que ser o global também, senão a questão está errada, né? Então é isso mesmo. Então a gente não vai provar, mas a gente vai assumir, para problema de otimização, você já vai assumir que esse ponto não é somente local, mas é também um ponto de máximo global. Então pronto. Então encontramos nosso ponto de máximo. Só que esse ponto aqui, ele só tem x e y. Está faltando um, né? Está faltando o z. Aí eu vou calcular o z agora para encerrar a minha questão. Então, última parte, conclusão. Falta calcular o z. Só que o z tem uma equação para ele, lá no primeiro quadro. Z é 24 menos x menos y. Ó, o z é 24 menos y. Então, aqui eu vou usar essa mesma equação, só que eu vou substituir no lugar do x o 8, no lugar do y o 8. Então, vai ficar assim, z igual a 24 menos 8. Deixa eu colocar logo aqui em cima. Vai ficar 24 menos 8 menos 8. E aí, então, meu z vai ser igual... Bom, esse aqui vai dar 8 de novo. Pronto. Então, ficou z igual a 8. Então, quem são os pontos que me dão o maior produto possível? São os pontos. 8, é o ponto 8, 8, 8. Ou seja, os números são 8 em x, 8 em y, 8 em z. Então, escreve assim, logo... 8, 8, 8 é o ponto de máximo da função produto. Então, ó, aqui já acabou a questão. Ele só pede quem é esse ponto de máximo. Achei, 888. Se eu quiser, eu também posso calcular o valor máximo. Eu vou calcular agora. Então, quem é meu produto máximo? O meu produto máximo vai ser o produto desses três números aí, né? Ou seja, 8 vezes 8 vezes 8. Isso daqui vai dar 512. Ou seja, quando a gente fez, no início da aula, que a gente ficou vendo alguns exemplos, aquele 80 ainda estava bem longe de ser o valor máximo. Então, o valor máximo, nesse caso, é 512. E o ponto de máximo é o ponto 888. Então, agora você já sabe. Se um dia o professor perguntar para você, pensa aí em três números somando da 24 e pelo teu máximo, você já sabe, 888. Acabou, já resolveu esse problema. Então, isso já vai facilitar muito a sua vida. O dia que alguém lhe perguntar, você já sabe qual é a resposta. Bora ver aqui no GeoGebra como é esse gráfico da nossa função. Então, eu vou colocar primeiro a minha função produto. Bom, a minha função produto, ela é 24... E eu já esqueci como ela é, a função produto. 24xy menos x ao quadrado y menos xy ao quadrado. Tá? Então, assim, ó, o gráfico dela não está bacana, né? Por quê? Porque, ó, se eu for colocar aqui o meu ponto de máximo, é o ponto 8, 8 e a imagem da função. Ou seja, é o ponto 88512. Então, o ponto não dá para enxergar ainda, né? Porque onde é que está o ponto? O ponto está lá em cima, em z igual a 512. Mas, a gente vai dar um jeito aqui para enxergar esse ponto. Ó. Bora colocar assim, folha 3D. Bom, x eu vou colocar de menos 1 a... colocar, sei lá, 16. Aqui, menos 1 a 16. E o z eu vou colocar de menos 1 até 520. Pronto, olha só, ficou bem melhor, né? Então tá aqui, ó. Esse é o nosso ponto de máximo.
E perceba o seguinte, essa minha função, ela é uma função produto. E nós estamos considerando que x, y e z são positivos. O que significa que nós estamos no primeiro octante, e só. No primeiro octante, esse ponto aqui é o único ponto mesmo, de máximo. Então, esse aí é o nosso ponto de máximo global. Então, perceba que as restrições do meu problema, o contexto do meu problema, ele garante que o ponto que eu achei é o ponto de máximo ou de mínimo global da minha questão. Deu para entender, gente? Todo mundo entendeu? Gostaram? Se cair na prova, né, um desse aí você já sabe fazer. É bem tranquilo, só seguir o passo a passo, não tem erro. É outro 9 garantido. Então, vamos continuar. Vamos resolver mais um exercício. Olha esse daí. Determine o ponto do plano. Aí ele me dá um plano que se encontra mais próximo da origem. Então, leiam com atenção, que eu já vou perguntar para vocês o que ele quer nessa questão. E aí, o que ele quer? Primeiro, você tem que identificar qual função ele quer otimizar, seja maximizar ou minimizar, e qual é o vínculo, qual é a condição, qual é a restrição que ele me traz. Aí eu pergunto para vocês, qual função ele quer otimizar aí, nessa questão? Para a gente tentar enxergar, vamos fazer o seguinte, bora desenhar essa situação. Pense que você tem um plano, essa equação aqui é a equação de um plano. Aí ele quer saber em qual parte desse plano ele está mais próximo da origem. Então, bora ver. Vou voltar aqui para o GeoGebra. Vou tirar aqui essa função. Vou colocar de novo na folha 3D. Aí eu vou colocar a equação do plano. Essa que ele me deu. X mais 2y menos z igual a 4. X mais 2y menos z igual a 4. Vamos colocar aqui vermelho. Pronto. Tá aqui, nós temos esse plano aqui. Nesse plano, você tem pontos nele, né? Então, você tem alguns pontos nele. Por exemplo, você teria esse ponto aqui, Você tem esse ponto A. Você pode mover aqui esse ponto A. A pergunta que ele faz é, qual ponto do plano está mais próximo da origem? Onde é que está a origem, gente? A origem está bem aqui, né? Aqui que está a origem. Então, deixa eu colocar aqui a origem. É o ponto 0, 0, 0. Está aqui a origem. Aí, olha só, eu te pergunto, esse plano, ele corta a origem? Ele passa pela origem, esse plano? Não, ele não corta a origem. Tudo bem, ele não corta a origem, mas será que chega um momento que ele está o mais próximo possível da origem? Não é verdade? Aí a pergunta é, em que momento é esse? Ou seja, em qual ponto este plano está mais próximo da origem? Deu para entender o que o problema está me pedindo? Agora eu te pergunto, qual função eu quero otimizar? Bora para o quadro. Bora aqui para o quadro logo, depois a gente volta para o slide. Tá, vou apagar aqui, daqui a pouco a gente vai usar de novo. Gente, ele quer saber qual ponto está mais próximo da origem. É isso que ele quer saber. Então, a função que a gente vai otimizar é a função distância. Vocês concordam comigo? A função distância para a origem. Ou seja, como é que você calcula a distância de um ponto até a origem? Ou melhor, como é que você calcula a distância entre dois pontos?
ou seja, primeira aula de cálculo 2, lá em dezembro, ou em novembro, acho que foi em novembro, primeira aula de cálculo 2, nós aprendemos a calcular a distância entre dois pontos. Então, se você tem aqui, ó, um ponto P é um ponto, sei lá, X, Y e Z. Aí o ponto Q é o ponto, sei lá, X2, Y2, Z2. Aí como é que você calculava a distância entre P e Q? A gente usava aquela distância de dois pontos, né? Aquela norma, aquela fórmula, que era raiz quadrada, aí ficava x menos x2 ao quadrado, mais y menos y2 ao quadrado, mais z menos z2 ao quadrado. Pronto, está aqui. Só que entre esses dois, isso aqui é como você calcula a distância entre dois pontos quaisquer. Só que nesse caso, um dos pontos já é fixo. Qual é o ponto que ele está se referindo? É a origem. E a origem ela tem coordenadas, que é 0, 0, 0. Então, se esse ponto que é aqui, ele for a origem, ele for o ponto 0, 0, 0. Se esse aqui é o ponto Q for o ponto 0, 0, 0, como é que fica aqui? Aqui vai zerar, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Aí como é que ficaria então? A distância de um ponto até a origem. Ficaria assim, ó, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, se você quer calcular a distância de um ponto até a origem, você pode jogar nessa fórmula aqui. Perceba que essa função distância até a origem é uma função que depende de x, de y e de z. E é essa função que eu quero otimizar. Então agora, a função que eu quero otimizar é a minha função distância. Distância até a origem. Ela depende de x, y e z. Ela é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Pronto. É essa função aqui que eu quero. E agora, gente? Além disso, eu tenho a função que eu quero otimizar e eu tenho meu vínculo, uma restrição. Qual é a minha restrição? Pode ser qualquer ponto do espaço? Não. Tem que ser um ponto que esteja no plano. Que plano? Aquele que ele me deu lá. Acho que é... Bora voltar para lá que eu já esqueci. Acho que é x menos 2y mais z. Ah, tá ali, ó. X mais 2y menos z igual a 4. X mais 2y menos z igual a 4. Pronto. Voltando para cá. Então, já temos nossa função para otimizar, já temos o nosso vínculo. Deixa eu tirar essa parte aqui, porque isso aqui só foi para dizer qual era a minha função. Aí tá bom. Agora que eu já tenho os meus elementos da minha questão, para eu começar a achar ponto crítico, primeiro eu tenho que transformar essa função aqui numa função de duas variáveis. Para isso, eu posso usar essa equação, isolar o meu z, porque essa equação ela define z como função de x e y, e depois substituir aqui. Só que tem um problema. Essa raiz quadrada ela vai dificultar um pouco a nossa vida, porque quando tem raiz quadrada, imagina, você vai derivar em relação a x, aí ela já vai para o denominador. Aí depois você vai derivar de novo para calcular esse ano. Aí você vai ter outro cálculo grande. Eu não quero isso. Eu quero otimizar até o meu exercício. Eu quero otimizar a forma que eu vou chegar na minha solução. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégia, que ela é bem simples, mas ela é importante. Olha só. Imagina que aqui hoje, nossa sala, nesse auditório, a gente vai lançar um desafio não, uma curiosidade. A gente quer saber quem é a pessoa mais baixa desse auditório, que tem a menor altura. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai medir de 1 por 1, a altura de todo mundo aqui. Aí tá, medimos de todo mundo. No final, descobrimos que a altura mais baixa é a minha. Pronto, eu fui o mais baixo daqui. Aí digamos que eu diga assim, poxa, mas nada contra, mas eu não queria ser o mais baixo. Não acredito que não tenha alguém mais baixo aqui. Aí então, o que eu vou fazer? Eu falo, faz o seguinte então, pega o resultado de todo mundo e eleva ao quadrado. Pega o resultado de todo mundo e eleva ao quadrado.
E aí verifica de novo se eu continuo sendo menor. O meu resultado continua sendo menor. O que vocês acham? Ia mudar o resultado? O que vocês acham? Ia mudar? Não ia mudar. Eu ia continuar sendo menor. Por quê? Porque quando você eleva ao quadrado uma inequação, sendo que todo mundo é positivo, o x² ele é crescente, né? Lado positivo. Então não altera a desigualdade. Mas isso é só uma explicação matemática para isso, né? Mas em outras palavras, o que eu quero dizer é que mesmo se eu elevar ao quadrado, o resultado vai ser o mesmo. Não vou alterar meu resultado. Eu continuo sendo o menor. Isso porque não tem altura negativa, né? Porque se fosse altura negativa já era outra história. Mas aqui a altura só pode ser positiva. Então, gente, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver? Porque olha só. Ao invés de eu trabalhar com esta função aqui, distância, eu vou trabalhar com o quadrado da distância. Porque quando eu trabalho com o quadrado da distância, eu elimino a minha raiz quadrada. E eu não tenho mais que trabalhar com isso daqui. Então, olha só, olha o que eu vou fazer, estratégia. Eu vou trabalhar com o quadrado da distância. Vou trabalhar com o quadrado da distância. Então, ao invés de eu querer minimizar a minha função distância, eu vou minimizar o quadrado da distância. Aí aqui eu vou chamar isso aqui de outro nome, né? Vou chamar isso aqui, sei lá, de uma função D maiúsculo. Pronto, D maiúsculo. Está aqui. Aí vocês vão perguntar, professor, mas isso não vai alterar a minha resposta? Sabe por que não vai? Lá na minha questão, eu te pergunto o seguinte, o que ele quer saber? Ele quer saber o ponto de mínimo ou o valor mínimo nessa questão? O que vocês acham? Me digam aí. Ele quer o ponto de mínimo ou o valor mínimo para essa questão? Bora voltar lá para a questão. Se eu não lembro mais da questão, tá aí? Bora voltar para o enunciado dela. Lá no slide, só para a gente... Ah, não está no slide, né? Deixa eu colocar no slide. Esqueci de colocar no slide. Tá aí. Olha só, bora para o slide agora. Já vai aparecer para vocês. Só para a gente verificar. Ó, tá aí. Aí, gente, o que ele quer? O ponto de mínimo ou o valor mínimo? O que vocês acham? Ele quer o ponto de mínimo. Não, determine o ponto. Ele não quer saber quanto é essa distância menor. Não, ele quer saber qual é o ponto. Então, nesse caso, tanto faz, ó. Se eu quiser otimizar a função distância ou a função quadrada da distância, o ponto é o mesmo. O mesmo ponto que vai ser o mínimo de uma vai ser o mínimo da outra. Então, a resposta ainda vai ser a mesma para mim. Agora, claro, tem que tomar cuidado. Porque se na questão eu te perguntasse qual é o valor mínimo, aí você ia jogar em qual função? Você ia jogar na função D maiúsculo ou D minúsculo? Aí teria que ser na D minúsculo, né? Porque ela que me dá a distância mesmo, não o quadrado dela, mas a própria distância. Beleza, então pronto, já resolvemos. Então agora que eu já resolvi que eu quero usar essa função aqui, eu vou isolar o meu Z para poder substituir aqui. Isolando o meu Z, vai ficar Z igual a x mais 2y menos 4. É esse valor que eu vou jogar aqui. Então, a minha função, distância ao quadrado, que eu estou chamando de D maiúsculo, vai ficar uma função que só depende de x e y. Aí vai ser x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas o z é isso daqui. Então, vai ser x mais 2y menos 4 ao quadrado. Bom, eu, por enquanto, vou deixar assim. Não vou mexer muito na minha questão. Aí tá. Aí o que eu vou fazer então agora? Eu vou achar ponto crítico para ela. Então, para achar ponto crítico, eu vou derivar em relação a x e vou derivar em relação a y. Então, vamos lá. Derivando isso daqui em relação a x. Aqui vai ficar 2x. 2x. Aqui vai ficar 0, né, porque eu estou derivando em relação a x, aqui vai zerar. Aí aqui, gente, vai descer o 2, a regra da cadeia. Então, 2 vezes o parêntese, x mais 2 vezes y menos 4. Aí, vezes a derivada aqui de dentro, em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar 1. Então, ficou assim. Vezes 1. Agora eu vou derivar
em relação a y. Isso daqui. Aí isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y, mais, derivando isso aqui, o 2 desce, 2 vezes x mais 2y menos 4, vezes a derivada aqui de dentro em relação a y. Então vai dar 2. Pronto, aí eu posso ajeitar um pouquinho mais essas funções. Ó, por exemplo, aqui eu posso distribuir. E aqui também eu vou distribuir. Só que aqui em cima eu só vou multiplicar por 2, né? Porque aqui é 1. Aqui embaixo eu vou multiplicar por 4, porque eu tenho esse 2 e esse 2 aqui. Aí bora ver como é que vai ficar. A de cima primeiro. Vai ser igual. Aqui, 2 vezes x é 2x. 2x mais 2x que já estava aqui, 4x. Aí 2x vezes 2y vai ficar 4y. E aqui, 2 vezes menos 4 vai ficar menos 8. Agora aqui embaixo. Ó, aqui eu tenho 2 vezes 2, é 4. Então 4 vezes x é 4x. 4 vezes 2y é 8y. 8y mais 2y que já estava aqui é 10y. E 4 vezes menos 4 é menos 16. Então, essas são as minhas derivadas parciais. Eu vou igualar a zero para montar meu sistema, as duas. Então, vou igualar a zero aqui e vou igualar a zero aqui. Tá, agora vou resolver meu sistema. Vou passar ele para cá. Então, ó, meu sistema aqui ficou 4x mais 4y igual a 8. E aqui ficou 4x mais 10y igual a 16. Aí, olha o que eu vou fazer, eu vou logo subtrair o de cima menos o de baixo, porque quando eu faço isso, aqui eu simplifico. 4y menos 10y vai ficar menos 6y. Igual 8 menos 16 vai dar menos 8. Resolvendo isso daqui, então, y vai ficar 4 terços. Agora que eu achei y, falta eu achar o x. Né? Para isso, eu vou substituir alguma dessas equações. Eu vou substituir nessa, só que primeiro, para eu ser esperto, eu vou dividir ela por 4. Quando eu divido ela por 4, essa minha equação vai ficar só x mais y igual a 2. Aí agora eu vou substituir. Vai ficar x igual a 2 menos y, só que o y é 4 terços. Vai ficar x igual. Bom, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 4 é 2. Então, 2 terços. Então, eu resolvi meu sistema. Essa é a minha resposta do sistema. X igual a 2 terços, y igual a 4 terços. Então, eu achei quantos pontos críticos? Só um. Né? Um ponto crítico. Quem é meu ponto crítico? Meu ponto crítico é o ponto 2 terços e 4 terços. Aí, de novo, se eu só achei um ponto crítico, então, assim, a não ser que a questão esteja errada, né? Ou a não ser que a questão não tenha resposta, esse ponto é o meu ponto de mínimo. Mas a gente vai provar. A partir da próxima a gente não deixa de provar, mas aqui a gente vai provar que realmente isso aqui é um ponto de mínimo. Então, eu vou partir para o próximo passo agora, que é o esse ano. Então, para o esse ano, eu vou repetir a primeira derivada, depois vou calcular a segunda derivada. Em relação a x, é 4x mais 4y menos 8. E em relação a y, a minha derivada é 4x mais 10y menos 16. Aí aqui, eu vou derivar isso aqui de novo em relação a x. Isso aqui vai dar 4. Aí eu vou derivar isso aqui em relação a y.
Nesse caso vai dar 4 também. Aqui, vou derivar isso aqui em relação a x. Aí vai dar 4 também. Agora eu vou derivar isso aí em relação a y. Vai dar 10. Agora ficou fácil, né? Só constante. Eu vou jogar no esse ano. Aí o esse ano vai ser 4, 4, 4 e 10. Vou multiplicar. Então vai ser 4 vezes 10, 40, menos 4 vezes 4, 16. Então, esse ano deu 24. Então, esse ano deu uma constante. Agora, bora partir para o teste. Já calculei meu ponto crítico, já calculei o esse ano. Então, agora eu vou aplicar o ponto crítico, né? Eu vou usar ele no esse ano. E vamos descobrir. Então, ó, o meu esse ano é 24. Não importa o ponto, né? Então, em particular, para o ponto 2/3 e 4/3, né? Foi isso que deu? Foi. Ele vai ser o mesmo valor. Ou seja, ele é positivo. E se ele é positivo, pelo teste eu já sei que isso aqui é um extremo da função. Agora eu vou mostrar que ele é mínimo. Aí eu vou usar a segunda derivada em relação a x. A segunda derivada em relação a x, aplicado nesse ponto, 2/3 e 4/3, é constante, então é 4, então é positivo. Então, se aqui a segunda derivada deu positiva, é porque esse ponto é ponto de mínimo. Então, o ponto aí, ó, 2/3 e 4/3 é ponto de mínimo. E agora, a minha conclusão é achar o meu z para poder terminar aqui. Então, ó, lembrando que para eu achar z, eu vou voltar para a minha equação. E qual é a minha equação? Lá no primeiro quadro. Ó, z igual a x mais 2y menos 4. Então vai ficar z igual a x, só que o x é 2/3, mais 2 vezes y, só que o y é 4/3, menos 4. Aqui vai dar 2/3, mais 2 vezes 4 é 8, 8/3. E aqui, aí menos 4. 4 é a mesma coisa que 12 dividido para 3. Porque eu fiz isso para todo mundo ficar no mesmo denominador. Aí, 2 mais 8, 10, menos 12, menos 2. Então, z vai ser igual a menos 2/3. Então, quem é meu ponto de mínimo? É o ponto 2/3, 4/3 e menos 2/3. Esse daí é um ponto, é o ponto de mínimo. Ou melhor, bora escrever assim. Logo, é o ponto do plano mais próximo da origem. Que é o que ele queria saber, né? Então, esse daí é o ponto mais próximo da origem. Se a gente até voltar aqui para o GeoGebra, eu posso até colocar agora o ponto. Olha, o nosso ponto é o ponto 2/3, 4/3, menos 2/3. Ó, tá bem aqui. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto B, é o ponto mais próximo que a gente tem da origem que está nesse plano. Alguma dúvida, gente, com relação a isso aqui? Então, bora para a próxima questão.
Já está acabando, falta só mais duas questões. Então, ó, terceira questão. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Ó, pelo menos a função que eu vou otimizar, qual é nesse caso aí? É a função volume, né? Porque ele determina o volume máximo, então é a função volume que eu vou otimizar. Agora a gente vai ver qual é a minha restrição, qual é o meu vínculo, né? Qual é a minha condição. Então, vou apagar aqui. Ó, preste atenção que nessa questão ele está falando que a caixa ela é retangular e outra, ela deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Então, o material dela é exatamente 12 metros quadrados de papelão para confeccionar essa caixa. Aí isso vai ser importante para a gente definir nossa restrição aqui, nossa condição. Pronto, bora para cá. Olha, primeira coisa, vocês já me disseram, qual a função eu vou otimizar? A função volume. Nesse caso, ele quer o ponto de máximo ou o valor máximo? O que vocês acham? Dessa vez ele quer o valor máximo, porque ele falou assim, determine o volume máximo. Ó, sei que ele determina o volume máximo, é o valor máximo. Tá, e como é a função volume? Lembrando que a nossa caixa ela é uma caixa retangular. Então, ela seria uma caixa assim. Uma caixa retangular tem 3 medidas. Seria um comprimento, vou chamar esse comprimento de Y, uma largura, vou chamar de X, e uma altura, vou chamar de Z. Então, essa aqui é a nossa caixa retangular. Como é que você calcula o volume de uma caixa? Você multiplica as medidas dela. Você multiplica x vezes y vezes z. Então, aqui ó, a função que a gente vai otimizar é essa, é a função volume. E a função volume é x vezes y vezes z, porque é o volume de uma caixa retangular. Agora, qual é aqui o vínculo, qual é a condição? Ele me diz que essa caixa ela é sem tampa e ela tem 12 metros quadrados de papelão. Na hora que você vai confeccionar uma caixa, você só vai gastar material o quê? Com as paredes dela e com a base dela. Então, na verdade, o que é esse 12 metros quadrados de papelão? É a área da caixa, a área lateral da caixa. Essa que é a minha restrição. Ele está dizendo que a área total da caixa, ou seja, quando você soma aqui cada retângulo, tem que dar 12 metros quadrados. Agora, a área da caixa, ela é composta por cada face dela. Então, por exemplo, você tem a face aqui da direita, que seria essa face aqui, e você tem a face da esquerda. A face da direita e da esquerda, a área dela vai ser x vezes z. Só que tem duas, né? Uma da direita e uma da esquerda. Então, a área aí é 2 vezes x vezes z. Só que você também tem a parede da frente e de trás, que é y vezes z de área. Como são duas, então vai ficar mais 2 vezes y vezes z. E você teria também a parte de baixo e a parte de cima da caixa. Só que aqui a gente não vai ter. Por quê? Porque ele diz na minha questão que a caixa ela não tem tampa. Se ela não tem tampa, aí cuidado, né? Nesse caso eu só tenho a parte de baixo. Então, x vezes y é só uma vez, ao invés de duas. Então, mais x vezes y. A soma dessas áreas tem que dar 12 metros quadrados. Então, já temos nossa função, já temos o nosso vínculo. Aí, o que eu vou fazer? Vou isolar o meu z aqui para poder substituir na minha função volume. Para isolar o z, eu já percebo que ele aparece aqui e aqui. Então, vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar assim, z igual, ou melhor, z vezes 2x mais 2y igual. Aqui eu já tinha o 12, e esse xy aparece negativo, menos xy.
Agora eu só divido aqui. Então, meu z é 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Pronto. Agora eu vou substituir esse z na minha função volume. Então, o meu volume agora vai depender só de x e y. E vai ser x vezes y vezes z. Só que z é tudo isso daí. É 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar x vezes y, eu vou multiplicar com cada um aqui em cima, só em cima, né? Embaixo não. Então isso aqui vai ser 12xy menos x quadrado y ao quadrado sobre 2x mais 2y. Tá aqui. Ok, agora eu vou achar ponto crítico disso daí. Para eu achar ponto crítico, vou ter que derivar. Aí você vai ver que vai dar um trabalho de derivar isso daqui, né? Porque essa fração vou ter que aplicar a regra do quociente. Então, ó, vamos derivar em relação a x. Vai ficar derivado de cima. Qual é o derivado de cima? Aqui vai ficar 12y e aqui vai ficar menos 2xy ao quadrado. Então, vai ser 12y menos 2xy ao quadrado. Aí, vezes o de baixo, sem derivar, né? 2x mais 2y. Aí, menos o de cima sem derivar, que é 12xy menos x quadrado y ao quadrado, vezes a derivada de baixo em relação a x, que vai dar 2. Aí, tudo isso dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Aí tá, bora ver o que dá para fazer aqui, né? Bora distribuir esses parênteses aqui. Então, vamos explicar isso com esse. Depois vamos explicar esse daqui. E aqui também, né? Bora multiplicar. Então, vamos ver quanto é que vai dar. Aqui, 12y vezes 2x. Vai ficar 24xy. Depois, 12y vezes 2y. Vai ficar mais 24 também. 24, só que agora y ao quadrado. Aí, esse com esse vai ficar menos 4 x quadrado y ao quadrado. E esse com esse vai ficar menos 4 xy ao cubo. Agora aqui, 2 vezes 12, 24, só que negativo. Então vai ficar menos 24xy. E esse, ó, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 2 vezes mais 2 vezes x quadrado y ao quadrado. Dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Ficou um pouco extenso, né? Mas dá para simplificar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 24xy e aqui menos 24xy. Então eu já posso simplificar. Aqui aparece x quadrado y ao quadrado e aqui também. Só que aqui é menos 4, aqui é 2 positivo. Não dá para simplificar logo, mas pelo menos posso juntar os dois. Menos 4 com mais 2 vai ficar menos 2. Aí isso eu vou fazer aqui no outro quadro. Aí, gente, vai ficar a derivada em relação a x. 24y ao quadrado. Aí ali eu juntei os dois, ficou menos 2x quadrado y ao quadrado. E sobrou menos 4x y ao cubo. Dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. E agora? Agora tem que derivar em relação a y. Eu não vou fazer isso, né? Porque senão vai ser mais um quadro e meio aí. Ao invés disso, olha só. Perceba o seguinte. Esta minha função aqui, que é a minha função volume, ela é simétrica. O que significa dizer que ela é simétrica? Se eu troco x com y de lugar,
Ó, veja bem, se você trocar x com y, onde tem x você coloca y, e onde tem y você coloca x, a função vai mudar? Nesse caso a função não muda, a função é a mesma. Eu digo que ela é simétrica. Então, nesse caso, a derivada dela em relação a y vai ser a mesma do que em relação a x, só que também trocando. No lugar do y por x, no lugar do x por y. Claro que isso que eu estou falando é muito forte, matematicamente falando. Eu teria que provar, mas eu não vou provar. Então, aqui vai ficar mesmo na confiança, né? Vocês vão acreditar que isso é verdade, mas não tem problema se você não acreditar. O que você pode fazer? Calcular a derivada parcial, se você sabe fazer, né? Então, vamos lá. Então, pela fé, vocês vão aceitar aqui que a derivada parcial em relação a y é 24x² menos 2x² y ao quadrado menos 4x ao cubo y. Tudo isso dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Eu vou igualar as derivadas a zero para eu poder montar meu sistema. Ó, gente, agora que eu igualei a zero, preste atenção. Aqui eu tenho uma fração, né? Uma fração igual a zero. Toda vez que você tem uma fração igual a zero, por exemplo, a sobre b igual a zero. Isso acontece se somente se o a for igual a zero. Ou seja, se você tem uma divisão e você diz que ela é zero, só tem uma possibilidade. É o numerador que é zero. Não é o denominador, porque o denominador nunca pode ser zero. Então, se aqui eu tenho uma fração, fração é igual a zero. Então, quem é zero? O de cima, não é o de baixo. Então, como é que vai ficar o meu sistema? Tirando meu denominador. Vai ficar 24y ao quadrado menos 2x y ao quadrado menos 4x y ao cubo igual a zero. Aqui é a mesma coisa. Tirando o meu denominador, vai ficar 24x² menos 2 vezes, que eu esqueci ao quadrado, x² y ao quadrado menos 4x ao cubo y igual a zero. E agora? Aí o que eu posso fazer aí nesse caso? Na equação de cima, eu vou isolar o y ao quadrado, vou colocar ele em evidência. E na equação de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, só que com x. Aí vamos ver como é que vai ficar o nosso sistema. Aliás, deixa eu fazer aqui embaixo, fazer aqui do lado. Vai ficar assim. No primeiro, y ao quadrado vezes 24 menos 2x² menos 4xy igual a zero. Aí no segundo ficou x² vezes 24 menos 2y ao quadrado menos 4xy igual a zero. Aí agora eu tenho um produto. Isso vezes isso igual a zero. Só que eu pergunto para vocês, y ao quadrado pode ser zero? Não. Por que não pode ser zero? Porque x, y e z são medidas de uma caixa. Essas medidas não são nulas, senão você não tinha nem volume. Então, x, y e z tem que ser positivos, tá? Então, ó, x tem que ser maior que zero, y tem que ser maior que zero e z tem que ser maior que zero. Então, se eles são positivos, quem é zero aqui? É o parêntese. Nos dois casos é o parêntese. Então, agora sim, vou partir para cá, sabendo que x é positivo e sabendo que y é positivo. Aí vai ficar em cima 24 menos 2x ao quadrado menos 4xy igual a zero. Embaixo, 24 menos 2y ao quadrado menos 4xy igual a zero. O que eu posso fazer para resolver esse sistema? Eu vou subtrair o de cima com o de baixo. Aí vai simplificar esse com esse e esse com esse. E vai ficar
menos 2x², menos com menos aqui vai dar mais 2y² igual a zero. Isso aqui vai me dar x² igual a y². Como eles são positivos, eu posso dizer também que x igual a y. Tá, só que x igual a y não me deu nenhum valor ainda. Para eu pegar um valor mesmo numérico, eu posso substituir uma das equações aqui. Vou substituir na de cima logo. Substituindo na de cima, ou seja, no lugar do y eu vou colocar x, vai ficar 24 menos 2x² menos 4 vezes x. Então, 4x² igual a zero. Aí isso aqui vai ficar 6x² igual a 24. Dividido por 6, vai ficar x² igual a 4. X vai ser igual a 2. O que significa que o y também vai ser igual a 2. Pronto, gente. Então, eu só achei de novo só um ponto crítico, por causa das minhas restrições. Só um ponto crítico. Esse ponto crítico é o ponto 2,2. Aí agora eu não vou fazer esse ano nem o teste de segunda derivada. Você já entendeu por quê, né? Porque imagina, eu vou ter que derivar isso aqui. Não vou fazer isso. Então, é aquele raciocínio lá. Se ele me deu só um ponto crítico, só obtive um ponto crítico. Então, esse ponto crítico eu já vou assumir que ele é o meu ponto de máximo da minha função, tá? Então, aqui o nosso lado aqui da engenharia e da física já foi mais forte. Não, esquece aí a confirmação e já é o ponto de máximo mesmo, bora trabalhar com ele, tá? Então, último passo aqui, conclusão. Esquece o teste agora da segunda derivada. Bom, então eu já assumi, então x e y é igual a 2, e agora eu quero achar o z. Nós já assumimos aí que esse é o nosso ponto de máximo. Bom, para eu achar o z, lembrando que z é igual a 12 menos xy sobre 2x mais 2y. Os x e y são iguais a 2, né? Então aqui vai dar 12 menos 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Isso aqui é 4, né? 12 menos 4 é 8. Aqui 4 mais 4 é 8. 8 sobre 8 é 1. Então, quem vai ser o meu volume máximo? O volume máximo é quando x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Então, logo, o meu volume máximo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 1, que é 4 metros cúbicos. Então, qual é o volume máximo que eu consigo atingir com essa caixa, respeitando esse material de 12 metros quadrados de papelão? É 4 metros cúbicos. É o máximo que eu consigo. Como é que eu consigo isso? Quando eu faço a base quadrada, 2 por 2, e a altura de 1 metro. De 1 metro. Aí eu consigo esse volume aqui de 4 metros cúbicos. Então, chegamos na última questão. Nós só temos 15 minutos. Né? Não sei se eu vou conseguir terminar essa questão, mas se eu não terminar, não tem problema. O que restar, vocês conseguem resolver na casa de vocês. Mas a gente vai fazer boa parte dela, pelo menos. Se não toda, né? Vamos ver. Vamos lá, quarto exercício aí, ó. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Então, nesse caso, gente, de novo, ele quer o maior volume possível. Então, você já sabe qual é a função que eu vou otimizar, é a função volume. O que vai mudar é a minha condição, é o meu vínculo, é isso que vai mudar. Então, bora aqui para o quadro já. Olha, qual é a minha condição agora para a minha caixa? A minha condição é que ele quer que a diagonal dessa caixa tenha um valor fixo, que ele chamou de L, mas poderia ser um número mesmo, poderia ser 10, 20, 30, poderia ser qualquer um.
Primeiro, como é que você calcula a diagonal de uma caixa? A diagonal de uma caixa, ela vai ser o valor entre essa extremidade aqui e a outra ponta. Se essa extremidade aqui fosse a minha origem, então essa outra extremidade seria o ponto x, y e z, porque eu andei y, andei x e andei z. Então aqui, se eu quisesse achar a minha diagonal seria raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, se você fosse aplicar um teorema de Pitágoras aqui, que nem a gente fez quando a gente queria provar a distância entre dois pontos, você consegue achar que a diagonal para esta caixa aqui, diagonal principal, né, diagonal maior, seria essa raiz quadrada. Só que não esqueça que a sua diagonal é uma constante. Se é constante, eu vou levar ao quadrado aqui. Quando eu levo ao quadrado, aqui vai ficar L ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, essa é a minha condição. Esses três aqui somados ao quadrado tem que dar L ao quadrado, que é a minha diagonal. Então, eu vou colocar aqui. Qual é o meu vínculo? X quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a L ao quadrado. Beleza. Lembrando, ó, isso daqui é a minha diagonal. Gente, se eu fosse seguir o mesmo passo a passo que a gente estava seguindo para essa questão, de novo eu ia ter muito trabalho. Aliás, até mais trabalho agora. Eu não quero ter tanto trabalho. Então eu quero otimizar meu trabalho. Porque, olha só, se eu fosse isolar o meu z aqui, ia ficar raiz quadrada de L ao quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado, joga aqui e deriva. Aí vai dar uma derivada extensa. Então, para essa questão, eu vou resolver ela de uma outra forma, uma forma otimizada, uma forma elegante, uma forma até bonita de resolver. E para isso eu vou usar um assunto que a gente já aprendeu aqui, que é de derivação implícita. Então, eu vou derivar implicitamente a minha equação lá do meu vínculo e vou usar isso para resolver a minha questão. Como é que eu vou fazer isso? Bom, porque se você reparar, toda vez o que a gente fazia? Isolava z, né? Em função da... A gente fazia isso. Mas isso era derivar implicitamente, né? Ou seja, mostrar que z é uma função definida em função de x e y. A equação define z como função de x e y. Então, ó, agora, meu primeiro passo para essa questão já vai ser a minha derivação implícita. Aí o que eu vou fazer? Vou definir aqui uma função. Essa função vou chamar de função f. F de x, y, z, ela vai ser essa equação aqui. Então, ela vai ser x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos L quadrado. Então, eu tirei ela dessa equação aqui. Aí, eu vou derivar parcialmente essa função f, que nem a derivação implícita. Então, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar só 2x. Derivando em relação a y, vai ficar só 2y. E derivando em relação a z, vai ficar só 2z. Essas derivadas, elas são contínuas? São, né? Então, já satisfaz aquela primeira hipótese do teorema da função implícita. Então, a minha função f, ela é de classe C1. Ou seja, ela tem derivadas de primeira ordem e as derivadas são contínuas. Tá, o segundo passo lá do meu teorema era achar um ponto que zerava a minha função, mas não zerava essa minha derivada aqui, em relação a z. Você sabe me dizer qual é um ponto que zera essa função aqui, gente? Pode usar zero também, não tem problema. 0, 0, L. Se você reparar, ó, esse ponto aqui, 0, 0, L, vai zerar aqui, ó, porque aqui vai zerar, e aqui vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado, que é 0. Só que esse mesmo ponto, ele não zera aqui, porque o z é L. Então, quando você jogar na derivada, isso aqui vai dar 2L, que é diferente de 0. Então, pelo teorema da função implícita, né? Então, nós sabemos
que pelo teorema, aliás, vou abreviar aqui, teorema da função implícita, eu consigo calcular as derivadas parciais de z, ou seja, derivada de z em relação a x, ela vai ser menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. Derivada de f em relação a x, 2x. Derivada de f em relação a z, 2z. Então, isso aqui vai ser menos x sobre z. E a derivada de z em relação a y vai ser menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z, que nesse caso vai dar menos y sobre z. Aí você fala, poxa, professor, bacana, mas o que isso tem a ver com a minha questão? Calma que a gente vai chegar lá. É que eu só achei minhas derivadas de z em relação a x e z em relação a y. Agora eu vou tentar achar ponto crítico para a minha função v. Aí você vai ver que agora o trabalho vai ser mínimo, ou pelo menos menor do que foi na questão anterior. Então, agora sim, agora que eu vou achar ponto crítico. Então, eu vou pegar minha função v e vou derivar ela em relação a x. A minha função v é x vezes y vezes z. Aqui eu vou separar ela em duas funções. Eu tenho essa função aqui e a função z. Sendo que a função z é uma função que eu vou considerar, estou considerando z como sendo uma função que depende de x e y. Então, na hora que eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x, y em relação a x é só y. Então, vai ficar y vezes z, mais, aí o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo em relação a x. Essa derivada aqui eu tenho, tá ali, ó, é menos x sobre z. Então, essa derivada aqui vai ficar y vezes z, aí menos, por causa daquele menos lá, x² sobre z vezes y. Ficou assim, quando eu substituir pela minha derivada parcial em relação a x. Aí, da mesma forma, vou aplicar o mesmo raciocínio na derivada em relação a y. Aí, derivando em relação a y, x e y vai ficar só x, aí vezes z, mais xy vezes a derivada de z em relação a y, que eu também sei que é menos y sobre z. Então, aqui vai ser xz menos x sobre z, y ao quadrado. Pronto, aí o que eu faço? Igual a zero, e assim eu consigo montar um sistema. Aí nesse sistema, ó, eu vou tirar o MMC aqui, que é z. O MMC é z aqui e aqui. Aí vai ficar assim o meu sistema. Em cima vai ficar, se o MMC é z, então vai ficar z vezes yz, que é y vezes z ao quadrado, menos x² vezes y, sobre z, igual a zero. Aqui. E aqui também vou tirar MMC, que é z. Então vai ficar xz ao quadrado, menos y ao quadrado, vezes x, sobre z, igual a zero. Aí, gente, repare o seguinte, de novo, eu tenho uma fração igual a zero. Se a fração é zero, o denominador não pode ser zero, então só pode ser o numerador. Então aqui eu posso eliminar já o denominador. Então aqui vai ficar. E outra, eu ainda posso colocar o y em evidência aqui em cima. Então vai ficar y em evidência, z² menos x² igual a zero. E embaixo, colocando x em evidência, vai ficar x, aí z² menos y ao quadrado igual a zero. Aí, de novo, eu tenho um produto agora. Só que o x e y não podem ser zero, porque são medidas de uma caixa. E são positivos. Então, quem pode ser zero é só o parêntese. Aí eu venho para cá. Sabendo que x é positivo e sabendo que y é positivo. Então, vai ficar
z quadrado menos x quadrado igual a zero. E aqui, z quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Claro que resolvendo isso daqui, aqui, olha, para isso aqui ser zero, e sendo que eles são positivos, então o x tem que ser igual a z. E aqui o y tem que ser igual a z. Ou seja, os três têm que ser iguais. X, y e z têm que ser iguais. Então, para você ter a maior diagonal possível, x, y e z, o comprimento, a largura e a altura, tem que ter tamanhos iguais. Beleza, mas quanto de tamanho? Aí eu posso usar de novo aquele meu vínculo. Eu já sei que eles têm que ser iguais. Eu vou colocar aqui, x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a z. Agora, para dizer quanto, eu vou usar meu vínculo. E aqui eu já vou concluir. Ora, eu sei que x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado tem que ser igual a L ao quadrado. Mas só que y é igual a x e z é igual a x. Então vai ficar x quadrado mais x quadrado igual a L ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3x quadrado igual a L ao quadrado. E o meu x vai ser então L sobre raiz de 3. Né? Aqui dividido tirando a raiz quadrada. Só que lembrando, se o x é igual a isso, então o y também vai ser e o z também vai ser. Logo, conclusão, quem vai ser meu volume máximo? Meu volume máximo vai ser a multiplicação. Esse vezes esse, que é a mesma coisa. Então vai ficar L sobre raiz de 3, L sobre raiz de 3, vezes L sobre raiz de 3, vezes L sobre raiz de 3. Ou seja, para a diagonal ser máxima, a sua caixa tem que ser cúbica, né? Porque a gente tem que ter as medidas iguais. E aqui o meu volume máximo, ele vai ser L ao cubo dividido por 3, raiz de 3. Agora sim, acabamos a questão. Então, a gente conseguiu até terminar todas as questões. Dever de casa, você vai refazer essas questões na sua casa. Se você conseguir revisar, refazer, entendendo cada passo, aí isso vai ser um bom treinamento para a prova de vocês também. E não esqueça que sexta-feira vocês vão resolver mais questões também de máximos e mínimos. Então, não falte. E é isso, gente. Obrigado. Na próxima aula a gente vai ver máximos e mínimos em conjuntos compactos, mas isso é só semana que vem. Então, obrigado pela presença e vejo vocês semana que vem. Até mais.